Olá, então, boa noite a todos. Primeiro, eu também quero agradecer o convite da associação, através da Cibele, para falar sobre um tema muito importante. É uma área que eu gosto muito e acho que é um tema bastante relevante para a nossa comunidade de imigrantes. Pronto. Então, eu vou tentar trabalhar com isso, porque eu não sei muito bem, mas eu vou conseguir. Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou a Eliana, eu tenho 51 anos, eu sou mestre em Psicologia pela Universidade do Minho, sou luso-brasileira, sou imigrante desde maio de 2005, sou casada com José Antônio Mota, nós temos 3 filhos, 2 noras, um genro e 2 netinhos. Aqui. Em 2005 nós chegamos, essas 2 primeiras fotos foram a nossa chegada, foi a nossa chegada em Lisboa. Ainda bem que o tempo ele melhora a gente, né? Eu fico olhando pro meu óculos ali, eu falo, meu Deus, já melhorei. Foi a nossa chegada, esses aqui são os meus 3 filhos. Eu acho que aqui tem uma luzinha, mas eu não, é aqui. Eu não consigo apertar. A luzinha embaixo. Aqui. É. Pronto, ali tem os meus 3 filhos e... Aqui. Ok. Aqui. Ok. Aqui. Mas dá para perceber, né? Aqui é o Rafael, o mais velho, esse aqui é o Bruno e esse aqui é a Juliane, que é a nora da Cibele. Esse aqui é meu marido e 19 anos depois, porque agora em maio nós vamos completar 19 anos de Portugal. Ele já estava aqui há 3 anos, ele veio em 2001, então ele já tem mais de 23 anos aqui. Aqui está a minha família. Não é uma foto profissional, mas é uma das que eu tinha lá. Aqui está as coisas mais importantes que Portugal nos deu. Esse é o Benjamin que eu partilho com a Cibele. E aqui foi da minha... E essa aqui foi a foto da minha tese de mestrado, que eu acredito que foi uma das grandes conquistas minha aqui em Portugal. Porque eu entrei na universidade com 45 anos e terminei com 50. E assim, eu acho bem bacana essa minha experiência que eu posso partilhar com outras pessoas. Bom, parece que estamos aqui, não sei se todos são cristãos ou não, mas eu acredito que sim. O tema imigração na Bíblia é muito comum, não é? É muito... Tanto que Deus ele deu muitas leis em relação ao imigrante. Deus sempre deixou palavras para que a gente possa entender o sentimento do imigrante. E eu quis trazer isso aqui que eu tenho como um mandamento, eu acho que Deus deu. Ele diz assim, também não oprimirás o estrangeiro, porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ou seja, é um princípio que eu, imigrante há 19 anos, tenho que praticar com os imigrantes que chegam agora. Porque eu acho que é isso que esse texto está dizendo. Eu conheço o coração, como que é seu nome mesmo? Jorge. Do Jorge. Ele está aqui há 1 ano e 6 meses. Eu tenho 19 anos, mas eu conheço o coração do Jorge no sentido de saber da dificuldade que ele está passando agora, porque eu já passei por ali. Então, se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não vou, não é? Então, eu acho que esse mandamento, ele transmite muito essa mensagem do respeito, da empatia com o outro, o imigrante que chega, porque daqui a pouco, quem chega hoje, o Jorge já é um imigrante mais velho que também conhece o coração daquela pessoa. Então, eu acho que é um princípio muito humano e bem pensado, claro, né, que foi Deus que pensou, para que nós possamos tratar e cuidar dos nossos imigrantes, não é? Pronto. Dito isto, o que é a imigração, de acordo, é um processo muito antigo, como eu já disse. Um imigrante é aquela pessoa, acho que toda a gente sabe, né, o conceito de imigrante. O emigrante é quando eu saí do Brasil, ou seja, eu saí do Brasil, eu sou uma emigrante. Quando eu entrei em Portugal, eu sou imigrante. É a diferença do termo. Ou seja, é uma pessoa que vive num país, cria laços, mas não é o país de origem, de acordo com a Unesco. E assim, há várias razões para que as pessoas migram, né? Acho que cada um de nós aqui tem o seu motivo, mas às vezes é segurança, outro é melhor condições econômicas, educação. A educação aqui para quem tem filhos eu acho muito bom e acho uma coisa muito importante e válido, porque no Brasil é muito caro, né, a educação. Portanto, cada um de nós tem o seu motivo.
Em relação à imigração em Portugal, eu tentei fazer uma busca assim, de quantidade, mas é muito difícil quantificar mesmo, porque eu não sei muito bem como que eles fazem, mas eu acho que quem tem nacionalidade não entra nessa estatística. Portanto, aproximadamente 781.915 imigrantes, isso em 2022, porque o relatório é de 2023, dos quais 239.744 são brasileiros. A nacionalidade brasileira, ela predomina, e depois vem a Índia. Eu achei engraçado essa, porque eu achava que era a China, mas não, é a Índia. Agora, né? Mais recentemente é a Índia. Ou seja, contribuição da imigração. Por quê? Porque a gente ouve muito, quem não ouviu vai ouvir, vocês vêm aqui para roubar o nosso trabalho. É uma frase muito comum. Mas só que a imigração, ela tem uma contribuição muito importante para Portugal. Porque ela representa 14,4% dos contribuintes da Segurança Social. Ou seja, saiu no jornal, na SIC, eu lembro de ter ouvido uma vez, o comentarista dizer que quem pagou a reforma do povo foram as contribuições dos imigrantes. Então, a imigração é importante. Ou seja, tanto que aqui ele mostra aqui o saldo positivo, 1.604 milhões de euros, né? Acho que é assim que fala. E, portanto, há uma contribuição muito grande, embora haja o preconceito, mas ainda há aqui uma contribuição muito positiva. Além de ter uma população mais jovem, mais ativa no país, né? Porque Portugal é um país muito idoso. Contudo, desempenham sempre trabalhos mal pagos, mais horas, não é? São trabalhos mais arriscados, portanto, tem também um lado mais não tão bom. Então, qual é o impacto da imigração na saúde mental, nós como imigrantes? Ou seja, eu coloquei aqui instabilidade emocional no sentido de oscilar, é uma contínua, né? Altos e baixos, um dia estou mais animada, outro dia estou mais triste, enfim. É nesse sentido que eu coloquei instabilidade emocional. Especialmente no inverno. Especialmente no inverno. Depois, ela pode tornar penosa a adaptação, ou seja, eu não sei se todos aqui vieram com família, né? Mas quem tem família e às vezes a própria pessoa se adapta mais, porque trabalha, tem uma vida mais corrida, só que assim, filhos e esposas pode ter alguma dificuldade maior, dependendo do impacto na saúde mental dessas pessoas. Isso pode levar o quê? Dificultar o trabalho, lidar com os objetivos, né? Com os novos desafios da imigração. Por quê? Porque nós saímos, eu acho que aqui também, se alguém quiser partilhar, eu acho interessante também, se alguém quiser interagir comigo, sobre as expectativas e realidades. Por quê? Porque o impacto tem muito a ver com isso. Porque quando a gente sai do Brasil, ou quando a gente começa a preparação para, né, decide, vou migrar. Então, quem não sentiu determinação? Todos nós, sim, determinamos, vamos para lá. Aquela euforia, excitação, motivação, uma coragem, né? Eu vou, pelo menos foi comigo assim, né? E eu resisti muito porque eu tinha as crianças pequenas, né? Eu tinha 3 filhos para vir para um país, eu sabia como que era difícil, porque eu ouvia o que meu marido passou, né? Porque ele veio meio que aplanar o caminho para nós. Porque hoje em dia eu acho que está muito mais fácil, entre aspas, algumas coisas do que em 2001. Portanto, a gente se enche de coragem, a gente se enche de esperança, entusiasmo, né? Os olhinhos brilham, vou morar fora, vou... Sim ou não, gente? Sim. Sim, não é? E depois a gente sai cheio de fé. Mas quando a gente chega aqui, a realidade, a gente dá de cara com a realidade. Há aquele vislumbre, porque eu já vi esse tempo atrás, chegou um casal todo animado, mas eu percebo agora pela fisionomia da mulher nos stories, não que eu fico lá avaliando as pessoas, mas eu já percebi que ela já está mais murchinha. Por quê? Porque vai caindo na realidade. Porque, no entanto, logo no início, né, achar que tudo é maravilhoso. Porque tudo é aquilo que eu sonhei, não é? E depois vem o choque cultural. O choque climático, para mim, foi o pior e é até hoje. 19 anos eu não me habituei com o frio. Embora eu já estou mais, assim, adaptada um pouquinho, mas eu não gosto muito do frio. Depois, seguido disso, vem tudo, o medo, né? Porque, assim, muita gente vem com o trabalho certo,
né? Através da Bibraga, não sei como funciona, mas essa assessoria pode facilitar essa situação. Mas tem gente que acha que vai chegar aqui e vai trabalhar no dia seguinte. E não vai. E muita gente não consegue lidar com isso, porque isso já começa a impactar a saúde mental da pessoa. Porque agora já tem medo, porque o medo do desemprego, porque se a pessoa às vezes nem traz muito dinheiro. Porque a maioria das pessoas, elas não fazem muito planeamento. Eles não trazem um capital para você se manter durante um tempo. E depois o que acontece? Aí vem a preocupação, aí desencadeia a ansiedade, depressão, e aí bate o quê? A vontade de desistir. Bate a vontade de desistir. Muitas vezes bate só a vontade e muitas vezes as outras pessoas desistem. Qual o problema de desistir? É que quando a pessoa desiste e volta, ela tem dois problemas. Porque ela fez todo um planeamento para vir, ela às vezes fez até despesa lá, pagou a parcela, a passagem em parcelas, e agora volta tem um problema, porque ela vai voltar frustrada e ainda tem lá umas dívidas para pagar. Sim ou não? Se desfaz de todas as suas coisas. Exatamente. Percebe? Então, assim, é uma situação bastante delicada. A pessoa chegar aqui, é por isso que meu marido, ele me ligava, porque nem tinha zap, nem tinha nada. Era ligação e era caríssimo. Eu lembro que eu cheguei a pagar R$800 de conta telefônica, de ligar para ele. E ele falava, ele chorava daqui, ele dizia, olha, mas a gente não pode, você não pode vir embora agora, a gente tem que lutar. E eu trabalhando lá com as crianças e ele aqui pra gente pagar a dívida, porque ele fez dívida e tinha que pagar, não era? Mas graças a Deus deu tudo certo. Tá, algum comentário aqui? Alguém quer acrescentar alguma coisa? O choque cultural, acho que também é fundamental. Você botou negrito ali. Ah, tá, eu vou falar aqui o próximo. Mas aqui, alguém concorda, discorda? Concordo. É assim, não é? É. A realidade é essa mesmo. Eu conheço o coração do imigrante. Como diz? Pronto. Adaptação cultural. De acordo com o Edward Taylor, ele diz que a cultura inclui todo o conhecimento da sociedade, ou seja, a arte, a crença, a moral, os costumes, enfim, tudo aquilo que envolve aqui o homem como sociedade. O que eu coloquei aqui que eu acho mais difícil? Desses 19 anos eu já vi muito testemunho, né, de pessoas que passaram, enfim. O idioma. Geralmente a pessoa fala assim, fala português, tá tudo certo. Mas eu encontrei dificuldade no português para entender. E eles têm muita dificuldade em entender a gente. Mas tem hora que eu não percebo, que eu falo tão claramente e a pessoa fala assim, eu não percebi. Aí me dá um sangue assim, sabe? Mas, né, aí eu vou com calma, respiro, tenho que responder de novo. Eu saía com enxaqueca das aulas de doutoramento, porque eu ficava tentando compreender a fala rápida e as expressões específicas. Depois você acostuma o filho, mas Depois você acostuma. é difícil. Eu saía com enxaqueca porque eu ficava assim, tentando forçar. É difícil por quê? Por causa do sotaque. Se dentro do Brasil é difícil às vezes entender uma região da outra, e aqui é muito mais, porque eles têm uma... Específica de cada. E também as palavras, né, os termos que às vezes... 9 horas. Pronto, o idioma que eu acho que é importante, a pessoa é muito simpático, sabe? E ele mandou uma comida tradicional, papas de sarrabulhos. Olha, quando eu olhei aquilo... Depois vocês procuram, gente, porque eu não sei se vocês conhecem, mas... É o que, como não? Papas de sarrabulho. É feito com sangue. É sangue de porco que é feito aquilo. Gente, quando eu olhei para aquilo, eu disse, misericórdia, Senhor, eu não vou comer isso. Não vou comer isso. Mas foge o meu, como se diz, o meu paladar, entendeu? Eu achei aquilo, para mim, foi um choque gastronômico. Mas há quem gosta e muito. Eu tenho uma amiga minha que adora aquilo. Mas eu não consegui comer. Mas não era por isso que eu queria falar. Eu queria falar por causa da tradição da sopa. Da sopa na escola. Porque a tradição da sopa na escola é obrigatória para as crianças. E a minha filha, ela teve muita dificuldade. Por quê? Porque a senhora da escola, ela obrigava ela a tomar sopa. E quando ela chegou aqui, ela não tinha esse hábito. Então, para ela foi muito difícil essa adaptação. Ela falava assim, olha, se você não quiser comer a comida, você não come, mas a sopa você tem que comer. E a mulher ficava do lado esperando ela comer a sopa. Isso é um pouquinho traumático, né?
para eles. Mas é uma dificuldade que as crianças enfrentam. Percebe que às vezes a adaptação não é do pai ou da mãe, é mais das crianças também? Pronto. Depois tem a xenofobia, não é? A questão da aversão, isso aí também a gente tem que aprender a lidar com isso, infelizmente. E a discriminação, eu acho que a discriminação é mais forte do que a xenofobia. Eu particularmente acho. Principalmente na questão da universidade, eu acho que eu tive muita discriminação na questão do português. Porque tudo eu tinha que traduzir para o português daqui. E acho que isso é um pouco constrangedor, principalmente na minha tese. A minha orientadora disse, a tua tese está boa, mas precisa ser traduzida para ser aceita para o português de Portugal. Tive que pagar uma pessoa para fazer isso. Assim, por lei, eu poderia até questionar, mas como ela tinha a caneta para me dar a nota, eu acabei me sujeitando a isso, entendeu? Não porque era melhor, mas para evitar, para bem da minha saúde mental. E a questão do bullying na escola também, eu acho que não sei se aqui tem alguém com filhos na escola, não. Mas pronto. É a questão. Então, como que o migrante pode manter-se saudável emocionalmente? Alguém tem um palpite? Eu tenho. Então, pode eu dizer. Acho que a primeira coisa é as pessoas estudarem o país que querem morar. Uhum. Isso, para mim, é fundamental. Eu acho que sana 80% dos problemas que ela pode se deparar. Porque o que acontece? As pessoas não estudam a cultura do país que vem, simplesmente vêm, e aí tudo passa a ser xenofobia, tudo passa a ser discriminação, tudo passa a ser bullying, tudo passa a ser um terror. A gente vem para cá, a gente sabe que o português do Brasil é diferente do português de Portugal. Então, nós que estamos cá temos obrigação de conhecer a língua portuguesa. É obrigação nossa. Uhum. Não é o nosso país, Não é o nosso país, é o país dele. A gente tem que aprender a conviver com a cultura, com os valores, com os costumes dos países que a gente está. E não querer impor as questões brasileiras. Não. E as pessoas não estudam a cultura do país que vai. Eu falo isso porque antes de eu vir para Portugal, eu estudei a cultura portuguesa. E antes de eu ir para a Irlanda, que eu morei 3 anos quase na Irlanda, eu estudei a cultura irlandesa. Muito bem. Para poder chegar Chegar lá e ser um choque menor, né? E aí, enquanto psicóloga, enquanto ser humano, sem ser como psicóloga, eu acredito que muitos desses problemas acontecem porque nós procuramos. Não é por causa do português, né? Nem por causa do país. Somos nós que procuramos. Porque uma vez que eu não estudo, uma vez que eu não procuro, eu estou me sujeitando a isso. Mas a questão da língua, às vezes, por exemplo, quem é aluno tem o direito de escrever na sua língua materna. Isso é direito da pessoa, entendeu? Sim, é o direito dela, mas não pode ser exigido. Eu cheguei lá no Brasil, em 1980 e qualquer coisa. Sim. Ah, muito bem, legal. Tive que fazer uma redação e tive que fazer com o português do Brasil. É difícil, não é? Porque assim, por mais que... Mas por mais que o senhor estude, assim... Mas tive que fazer na língua de origem do país. Eu acabei de tirar uma certificação das competências pedagógicas e eu tive que fazer tudo com a gramática de português de Portugal. E claro que eu tenho dificuldade. Tem, porque você tem uma criação lá. Por isso, é difícil, eu percebo. O que eu fiz? Eu não sofri por causa disso. Não, eu também não. Eu fui estudar a questão da língua e fui procurar fazer. Ótimo aqui não é ótimo, é óptimo. Mas é ótimo, do mesmo jeito. Então eu fui buscar. Agora já é ótimo. Agora já não tem. Mas essa questão do acordo também é uma divergência muito grande entre... Não há muita aceitação. Eu acho que, assim, para nós que somos de um nível social, de uma classe social, né, mais diferenciada, eu acho que para a gente isso não é dificuldade. Não. Eu acho que a dificuldade maior do que eu vejo que está acontecendo aqui em Portugal, com os brasileiros principalmente, são pessoas de baixa renda. São pessoas que, como a Kátia foi muito feliz e disse ali, se vende tudo porque vai através do É diferente, social, é diferente. o Brasil é isso, aquilo, outro, e vem sem estudar a cultura do país. Aí chega aqui,
Você vai para uma praia fluvial aqui em Adaúf, querem fazer pagode, botar churrasco. Poxa, a gente tem que respeitar a cultura do país. Eu ia dizer isso, quando você falou em estudar, tem que saber quais são as fontes que eu devo estudar. Porque Isso. Normalmente o que se estuda pelo país são esses youtubers da vida. Exato. Percebe? Não é, por exemplo, eu vou na fonte original para ver... Uma fonte séria, né? Uma séria. O que é que o DGS fala sobre educação, sobre isso, aquilo. Eu não vou buscar as fontes oficiais, eu vou buscar fontes que são de pessoas que passaram por uma experiência e não quer dizer que a sua vai ser a mesma. Exatamente. Pode ser pior. Pode né? ser até Pode. pior. Uhum. E Pode às ser até vezes pior, esses mas eu youtubers, acho que isso é muito relativo. É. e esses youtubers geralmente eles querem vender uma coisa que na realidade é outra. Né? Para ter inscritos, então tem que analisar realmente. Mas é importante. Essa questão de estudar a cultura é importante, sim. Concordo. Estudar a cultura na fonte correta. É. Forma certa, né? De forma certa. E outra, Porque que às muitas vezes- coisas nos sites sociais, a gente não sabe até onde aquilo é verdadeiro ou não. Ou ela aumentou, ou ela diminuiu, sei lá. É. Mas eu não confio naquilo ali. Há muito incentivo ao erro, né? É. Pronto, vamos continuar aqui. Depois no final a gente vai partilhar mais, tá bem? Pronto, eu coloquei aqui o que eu acho, eu vou até parar aqui um pouquinho para falar aqui sobre como que eu posso me proteger, como que eu posso proteger a minha saúde mental sendo um imigrante. Em relação, aquele primeiro aqui, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter claro na nossa cabeça é a nossa identidade pessoal. Quem sou, quais são os meus valores, quais são os meus princípios e quem sou eu. É uma identidade bem resolvida, bem estruturada. Para quê? Porque é a sua essência de ser humano, é a sua essência de pessoa. Eu sou Eliana, eu sou assim, eu gosto disso, não gosto daquilo, eu acredito assim. Ou seja, eu tenho que ter essa identidade bem resolvida. Porque o que eu tenho visto muitas vezes, e pessoas que desenvolvem algum tipo de problemas na saúde mental, é que muitas das vezes as pessoas não têm a identidade bem resolvida. Saem muitas vezes do Brasil fugido, sai do Brasil traumatizado e chega aqui, esse problema vai acompanhar essa pessoa. E depois ela vai... Tudo que acontece pode ser uma fragilidade na questão da identidade dela. Ou seja, é uma confiança que a pessoa tem de quem sou eu. Eu tendo essa confiança, eu tendo esse sentimento firmado em mim, essa convicção de pessoa, de caráter que eu tenho, de acordo com as minhas dificuldades, eu vou desenvolver crenças e emoções mais positivas. Por quê? Porque a partir do momento que eu desenvolvo crenças de alguma coisa, eu acredito que essas crenças geram emoções positivas ou negativas, dependendo da forma como eu acredito. Se eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho uma autoestima baixa, eu vou ter algum problema aqui e eu vou me vitimizar e eu vou começar a acreditar que eu não sou capaz, eu vou sentir emoções ruins, negativas, e eu vou começar a comportar-me desta forma. Percebe que a importância de lidar com todo esse processo passa por eu, pelo meu eu. Quem sou eu? Quais são as minhas crenças? Que tipo de emoção eu estou sentindo diante dessa situação? Porque as pessoas acreditam que sentir emoção, eu preciso reagir a ela e não é necessária. Eu posso sentir uma emoção e não agir ou não reagir a ela. Eu posso deixar que ela vá embora. Da mesma forma, por exemplo, eu posso ficar irritada e não reagir à raiva. A raiva vai se desfazer, percebe? Isso vai gerar o quê? Um comportamento mais adaptativo e mais saudável. Alguma dúvida? Fui clara? Na questão da identidade. Aqui é como se é o controle de fora, de dentro para fora, percebe? Da minha própria pessoa. Depois, o que nós falamos é eu saber os deveres como imigrante. Quais são os meus deveres no país que eu vou? Eu vou estudar quais são os deveres, quais são as regras, quais são as normas. Por exemplo, quais são as regras de trânsito?
porque às vezes é diferente das nossas. Percebe? Então são coisas relevantes, são coisas diárias que a gente precisa ter a responsabilidade para que a nossa saúde mental ela fique bem. Porque depois eu posso achar que eu não devo fazer isso e na verdade era dever. E também os seus direitos, por quê? Porque quando eu sei o que eu devo e o que eu tenho direito, eu posso reivindicar os meus direitos. O problema é que se acha que por ter este direito no Brasil é o mesmo cá, e não pode. E não pode, mas aqui que está dizendo, eu tenho que saber os direitos do país de origem. Sim, é isso. É o que acontece, eu escuto muitos profissionais de RH reclamarem dos brasileiros que vão para a empresa querendo mandar porque acham que tem direito a isso e mais alguma coisa. Bom, mas aí já passa pela questão... Porque não conhece os deveres daqui, nem os direitos Porque não daqui. conhece, ou talvez tenha assim um ego um pouquinho mais... Mas né? às vezes é falta também de conhecimento e querer trazer E querer aprender. É a mesma coisa, né? o país para cá, para É. dentro. Tem muita gente querendo trazer o seu país e incorporar ele aqui. Pronto, porque quando eu sei os meus deveres e os direitos daquele país para onde eu estou, né, para onde eu vou, para onde eu imigrei, eu vou poder falar com assertividade, ou seja, eu vou poder requerer os meus direitos, mas vou respeitar, não é? Eu acho que toda a gente conhece esse conceito de assertividade, de falar os seus direitos, o que pensa, sem ferir o outro e sem negligenciar o seu também, não é? Portanto, eu acho que esse conhecimento é importante para que essa comunicação seja eficaz e não saia e não ganhe frustração, não é? Porque é o caso quando a pessoa não tem uma identidade, não consegue se posicionar e não consegue falar um não, acaba ficando ali ou passiva ou se torna agressiva, né? Depois, outra coisa que eu acho interessante aqui é a questão da comparação. Eu acho que já fomos falando aqui, não é? É o mal de muita gente querer comparar. Por exemplo, a pessoa ganha um salário e fica comparando. Em reais dá tanto, mas a gente ganha em euros, mas a gente paga em euros também, né? Portanto, o que sobra em euros. Aí o que sobra é que você pode contar, fazer alguma coisa no Brasil, se você tem um plano de investir lá, não é? Ou então comparar com a situação daqui para o outro país. Porque aqui eu não encontro isso, mas lá eu encontrava. Pois, esse choque de realidade, né? Você tá aqui. Suco de mangá, de cajá. Mas agora já está muito mais fácil esses hábitos alimentares aqui, tem muito acesso, né? No meu tempo não tinha, no meu tempo eu trazia feijão na mala. Hoje não é preciso. Portanto, nós falamos, Na época também não era preciso. não tinha. Eu sempre comi feijão perto da minha casa. Aqui? Aqui, claro. Ele é português. Não, mas ele falou que morou no Brasil. Não. Não, Ele ele fez fez vestibular no vestibular no Brasil. Brasil. O senhor foi fazer o vestibular, mas não fez um curso lá? Não Ele consegue. mora cá. Mas sempre comi feijoada. Chamamos feijoada brasileira em minha casa. Sim, mas feijão preto tem aqui. O feijãozinho carioquinha Não tinha, claro. não tinha. Na minha época não tinha. Mas o preto sempre teve. Mas graças a Deus agora tem tudo, né? Pronto, essa questão da comparação infelizmente, é estressante. Eu acho que isso aqui, ela perturba a saúde emocional da pessoa, não tem muito, não é muito eficaz. Eu acho que não... A gente tem que deixar o máximo possível. É impossível, às vezes, não comparar alguma coisa, né? Mas pronto. A perseverança, essa é a... Por quê? Porque nós temos aqui um objetivo. E o objetivo é o propósito que vai nortear, que vai movimentar todos os nossos passos, nossos comportamentos. Cada um de nós tem o objetivo. Os meus objetivos já mudaram, claro, né? 19 anos aqui, já mudou muita coisa. Mas sempre quem vem tem um objetivo. E perder esse objetivo de vista é perder o norte do seu processo migratório, né? Porque ele vai te levar para o eixo. O que eu quero? Então, quais são os caminhos que eu vou fazer para chegar até lá? Então, ele vai ser o seu norteador. Perseverança. A perseverança é fundamental, porque eu já tive muita vontade de ir embora nesses 19 anos, mas não fui. Agora eu não quero ir.
Mas a perseverança é muito importante, porque a vontade de desistir dá mesmo. Principalmente quem vem para trabalhar, né? Para conquistar assim, uma vida, pagar contas, né? Porque muita gente vem para pagar conta. Pelo menos foi o meu caso. Mas graças a Deus já está. Muita gente vem para cá pensando que vai ganhar muito dinheiro. Não, mas essa realidade eu acho que já. Não, Ainda tem gente que pensa assim? E como tem. E muito. Eu vou para Portugal para ganhar muito. Ah, é porque eu sempre falo o contrário. Não, e aí nós falamos, né? Não. Eu sou muito direta nessa questão de Portugal não ganha dinheiro, Portugal vive. Com a América, né? Não, Com lá os não tem. Estados Unidos, mas... Faltou estudar o país. Estudar o país. Se quisesse vir para o Brasil era para ficar rico. Também. Ah, mas tem muito português lá, né? E para o Brasil para ficar rico. Montar uma padaria. Mas no passado teve gente. No passado teve. Sim, Hoje não. mas muita também não ficou. Sim. Pronto, perseverança é fundamental. Sem perseverança nós não vamos chegar a lugar nenhum. O objetivo era ficar rico mesmo. E para finalizar, gratidão, né? A gratidão é fundamental. Eu acredito que quando você é grato, a tua saúde mental melhora. Melhora mesmo, porque a gente tem que... Eu li assim que longos percursos é construído por pequenos passos. Mas é verdade. A gente tem um objetivo geral, né? Um grande objetivo que é construído através de quê? De fragmentos. Porque cada dia a gente vai construindo uma parte desse grande objetivo que a gente tem. Eu sou muito grata pelo país, por ter Eu me também recebido. sou. Eu nunca tive nenhum problema assim, foi muito aceita. Então, o país me acolheu. E Braga mais ainda. Né? É. Eu me sinto bracarense de coração, porque eu sinto que faço parte daqui, percebe? Então, assim, eu sou muito grata mesmo. Para todas as pessoas eu falo isso. Não tenho vontade nenhuma de voltar quando me perguntam, nenhuma mínima, porque aqui eu encontrei o país que me adotou. Uhum. Mas a gratidão, ela é importante. Uma filha adotada. Porque se ficar lutando com uma insatisfação, estar aqui com insatisfação, não vale a pena. É nocivo para a sua saúde mental. E a longo prazo vai dar problema. E outra coisa que eu acho muito importante, como da área da psicologia, é o descanso. Porque os imigrantes tendem a trabalhar muitas horas, como nós vimos ali, muitas horas, e negligenciam o descanso. E o descanso é muito importante. Porque a tua produtividade depende muito do seu descanso. O teu cérebro precisa de descanso, precisa do sono reparador. Portanto, às vezes a gente quer ganhar tanto dinheiro, quer trabalhar tantas horas e daqui a pouco a fatura vai chegar. E assim, eu acho que construindo devagar, a longo prazo, a gente consegue mais coisas. Porque o que eu já vi muitas vezes é que o imigrante trabalha 30 anos, aposenta, volta para o seu país de origem e morre. Ninguém quer isso, não é? Portanto, eu acho que antes de mais, a gente vai viver aqui uma vida e é preciso cuidar. Portanto, a gratidão e o descanso é fundamental. Portanto, a vocês que chegaram agora, seja grato pelas conquistas pequenas, a 10 euros que sobrou, 20 euros que sobrou. Lá no futuro, você vai ver o galardão, a recompensa de todo o seu trabalho. Tá bem? Descansem. Para vocês mais jovens. E persevera, né? Que a gente tem um objetivo e eu espero que todos alcancem os seus objetivos. E para finalizar, eu acho que a palavra-chave de tudo na vida é equilíbrio. É a chave para que para uma vida saudável e sustentável, né? Porque excesso nunca vai levar a nada, assim, vai só trazer desgaste. E às vezes deixar de cuidar de uma área compromete a outra. Por quê? Porque tende a trabalhar, negligencia às vezes a parte espiritual, deixa de ir na igreja, que é uma parte que alimenta muito, porque eu acredito que o espírito é a parte central do nosso ser, que é quem comanda, porque quando Deus formou Adão, ele só teve vida depois do espírito, depois que Deus soprou no espírito dele, nas narinas dele. Portanto, eu acho que o espírito é fundamental e a gente não pode negligenciar a parte espiritual. E a saúde mental, sim, é importante, sim, e precisar de ajuda, procura ajuda médica, procura ajuda psicológica, e para que você tenha sucesso no seu processo de imigração. E físico, né?
E físico, claro, físico, né? Comer, alimentar direito, dormir, enfim. E aqui eu coloquei o meu contato, como a Cibele falou, eu criei uma página no Instagram para falar sobre a saúde mental. Opa! Eu criei um projeto, porque eu acho que organizar a mente, a gente organiza toda a nossa vida. Não sei se a minha colega concorda, mas é de dentro para fora a organização, porque a nossa mente comanda tudo na nossa vida. Então, eu criei essa página para falar sobre organização da mente. Tenho aqui os meus contatos, depois tem aqui aconselhamento do SNS. Esse aconselhamento é gratuito. Depois tem a Universidade do Minho, ela tem uma associação que ela dá consulta. Essa associação também de moradores, ela oferece consulta gratuita psicológica. Portanto, se você conhece alguém, passa à frente. Se alguém que estiver a sofrer ou com dificuldade de adaptação, porque a gente não sabe, mas essas pessoas sofrem muito nesse processo. Portanto, que a gente puder ajudar. E assim, dou por encerrada a nossa palestra. E agora? Voltar só para tirar uma foto? Sim, sim. Muito bem. Agora, se quiser. Você vai colocar questões. Eu quero agradecer, mas depois a gente vai partilhar esses dados aqui também para o Facebook, para quem está em casa a ouvir e aquelas pessoas que queiram também, que queiram ouvir mais sobre esse tema. Nós vamos partilhar, né, nos grupos e espero que vocês tenham tido bom proveito com o conteúdo. Mas vamos ter agora um momento de questões, eu vou fechar o Facebook. Ok, obrigada a todos pela atenção. Me segue lá no Instagram.